Paz do Senhor, igreja, bom dia. Nós estamos hoje iniciando um período transitório, né? Estávamos nos encenando o drama da doutrina e a gente tem esse mês, que é um mês de transição para o próximo módulo de ensino esse ano. Então nós vamos estar tendo a oportunidade de fazer algumas temáticas que são pertinentes à nossa fé, muito importantes, mas que não se conectam nem diretamente ou intrinsecamente com o módulo anterior e nem com o que virá. Então hoje nós vamos estar falando sobre adoção, a doutrina da adoção. Quero agradecer a oração de vocês. Ainda não houve uma melhora, mas o fato de eu estar aqui é porque vocês oraram e sustentaram o seu pastor com orações. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um. Peço que tenham um pouco mais de paciência do que o normal, mas se as escrituras forem expostas, eu tenho certeza absoluta de que elas falarão muito mais do que uma boa voz ou uma homilha tão precisa quanto poderia ser. Eu gostaria de que você pudesse anotar tudo o que fosse possível, já que o tema é pertinente e mais que pertinente à nossa fé. É importante ressaltar que toda doutrina, ela tem a sua relação direta com Deus, ou seja, naquilo que nós vamos nos relacionar com Deus, e tem a sua orientação direta na direção do próximo. Não existe doutrina que seja meramente teórica, um conteúdo que eu aprendi e daí eu sigo. Portanto, é uma EBD, mas você também pode, além de perguntar, e eu peço que faça isso mais talvez para o final, você possa copiar, escrever, né? Se alguém precisa, o Ronaldo está falando que se alguém precisar de caneta, o papel ele tem ali atrás. Eu não vou mais paralisar para recomendações, pedir que a gente ore e peça que o Senhor trabalhe em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, é sempre pela graça que o Senhor nos concede a chance de estarmos estudando as Escrituras. É um privilégio muito grande quando a palavra de Deus exposta muda o nosso coração. Nós não merecemos isso. Não merecemos estar aqui essa manhã, não merecemos fazer parte de uma igreja, não merecemos ter irmãos, pastor, não merecemos nada disso. É graça. Pela mesma graça com que o Senhor nos atraiu, nos transformou e nos santificou, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso pensamento para que o amor de Deus em Cristo se torne evidentemente maior em nossos corações. A gente possa descobrir essa profundidade que ainda não foi descoberta, a dimensão do amor de Cristo que ainda não foi revelada, que hoje aqui nos nossos corações Cristo saia ainda maior, ainda mais intenso em nossas vidas. Me sustenta, eu peço para mim também que o Senhor me sustente durante esse período e que o Senhor possa fazer tudo apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Peço que você possa ir até Romanos. O tema de hoje, adoção. Adoção é uma das doutrinas bíblicas estruturais para a nossa fé. A adoção, ela nos orienta em aspectos fundamentais. A adoção, ela hoje vai ter para nós pelo menos 4 percepções de abordagem. O que é a doutrina de adoção de filhos? A gente vai entender o que é essa doutrina, o que ela representa. Todas as pessoas do mundo são considerados filhos de Deus? Quais os benefícios de sermos filhos de Deus? Então, em Romanos, no capítulo 8, um capítulo que poderia todo ser orientado por uma ótica de adoção, né?
esse capítulo 8 de Romanos vai ter essas quatro perguntas claramente respondidas. Mas eu peço que você possa ir comigo precisamente até o verso 12 de Romanos, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Leia comigo agora. Mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, as quatro perguntas que a gente tem para discorrer são essas aqui, são perguntas que a gente encontra estruturadas no texto. Mas a primeira implicação nós ouvimos muito acerca de filhos de Deus. A brincadeira às vezes acontece, né? Poxa, todo mundo é filho de Deus, não faça isso não, né? Poxa, aquele rapaz, eu sei, né, que ele não fez o que tinha que fazer, mas ele também é filho de Deus, tem misericórdia com ele. A expressão filho de Deus, ela é uma expressão que às vezes ela é usada sem nenhum respaldo teológico, logo traz alguma confusão inicial. E ainda que saibamos o resultado dessa explicação, que é a cultura popular, a teologia popular ela não tem nenhum tipo de compromisso com a Bíblia. A teologia popular é feita de crendices, ela é feita de dilemas, de ditados, de coisas que as pessoas vão sobrepondo, e aí a teologia popular ela é construída na nossa mente muitas vezes, né? Como a gente às vezes fala nossa, que vem da questão do Nossa Senhora, a gente fala nossa, eu falo. Então nós somos impregnados principalmente pelo romanismo, e não é o romanismo também teológico, é um romanismo popular. Então todo mundo é filho de Deus? Quero que esse estudo possa começar de modo bem tranquilo, coisas que você já sabe, até coisas que você talvez não te confesse saber. Então, um primeiro ponto quem são os filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, você pode ler também e me ajudar, deu-lhes o poder, ali ó, vai passar aí ó, de serem feitos filhos de Deus. Está passando não? Não tem João. Não. A gente pode ler junto. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, primeiramente, a implicação é de que filho de Deus não é o filho nascido da carne. A pessoa que nasceu nesse mundo, o bebezinho, o adulto, o velho, não são filhos de Deus. Essa implicação é muito significativa. O texto que você talvez ainda esteja em Romanos, você está nesse texto ainda? Em Romanos? Volte a ele. Existe algo interessante aqui a observar em Romanos 8. Romanos 8 vai tratar de uma perspectiva espiritual relativa a isso. Romanos 8,15, observe por favor, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Duas palavras aí que representam fundamentalmente duas descrições diferentes. Abba é um pai íntimo e pessoal, e pai aqui é pater. A perspectiva do século I em Roma
de que o pater, ou pater familias, era o centro de toda a realidade familiar e de toda a dignidade familiar. O Espírito Santo confirma em nossos corações dois aspectos fundamentais. Ele diz que esse pai é Abba, ou seja, ele é íntimo, ele é relacionalmente íntimo, e esse pai é pater, significa que ele é o núcleo centralizador da família. O que isso significa para entendermos? O pater, naquele tempo, a palavra pater, ela tinha um peso muito grande. Você ser ligado a um pater familias, você precisava estar ligado intimamente como um senhor na sua vida. O pater, ele era um senhor. Só para você ter uma ideia, você só era submissa à sua mãe, naquele período, se ela fosse submissa ao seu pater. Ou seja, a relação com a mãe, incrível isso, né? A relação com a mãe, ela era relacionalmente digna ou não, mediante a como essa mãe se submetia ao pater família. O pater, ele era o centro da realidade familiar. Um pater família poderia agrupar ao redor dele várias pessoas, genros, netos, e essas famílias só se tornavam famílias independentes quando o pater morria. Então, o pater aqui, em grego, vai nos representar a centralidade de toda a dignidade familiar. Ou seja, nós temos dignidade em Deus, em Cristo. E nós temos intimidade em Deus, em Cristo. E não vivemos mais como escravos, que obviamente aqui a escravidão é um senso de temor, de ter que fazer, porque senão o Senhor vai castigar. Se não fizer do jeito que o Senhor manda, o Senhor vai descer a mão. Portanto, nós não temos mais esse espírito de tentar, com nossa performance, alcançar uma relação íntima com Deus. Nós não temos mais a necessidade de estarmos nos relacionando com Deus em uma atitude pagã de troca. A partir do momento que somos filhos de Deus em Cristo, nossas relações com Deus se aprofundam. Nós temos um senso profundo de respeito ao pater e ao mesmo tempo esse Abba, que é paizinho ou pai de forma íntima, ele se relaciona com você espiritualmente e intimamente. Acabou o paganismo na nossa vida. Não devemos temer Deus como quem tem medo de tomar uma surra de um senhor para um escravo. Então, voltando àquele cenário de João 1,12, todos são filhos de Deus? Não. Só é filho de Deus quem nasceu de novo em Jesus. Isso é muito claro, se você puder ir também com a sua Bíblia, é muito claro, se você puder dar uma olhada, em Efésios 2 e 3, traz aí uma realidade sobre isso, que também coopera com o nosso entendimento. Efésios 2 e 3. E por que é tão importante, você que está indo na sua Bíblia, por que é tão importante nós termos clareza nisso? Para que não venhamos a confundir um bom comportamento de uma pessoa, para que não venhamos a confundir esforços religiosos com a adoção que Deus nos dá em Cristo. Pessoas que são esforçadamente religiosas podem não ser filhos de Deus, elas têm um comportamento parecido e aprendido, mas o Espírito Santo não fala com o coração delas, elas não têm intimidade com Deus, e nem tampouco representam a dignidade desse pater. Efésios 2 e 3. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A explicação de Efésios é pontual, diretiva, assertiva. Olha, todo mundo era filho da ira, todo mundo era movido por sentimento, por carne e por desejo. Éramos por natureza inimigos de Deus. Mas quando cremos em Jesus, passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Logo, e aí eu já assinalo uma aplicação direta, por favor, não fiquem esperando que filhos da ira se comportem como filhos de Deus.
Não fique esperando que filhos da ira respeitem qualquer dignidade que Deus tenha, né? Sabe? Não tem isso não. Eu fui digitar lá no YouTube ontem procurando uma igreja, e aí eu achei uma que era uma igreja de zoeira que o pessoal do Pânico fazia, lembra? Acho que era a Igreja Todo-Poderoso, alguma coisa assim. Já viu esse quadro deles? Acabou, tem uns 3 anos ou 4. Cara, os caras zoneiam com a ideia de Jesus. É um falso pastor de zoeira, ninguém nunca viu isso não? Bota lá depois, Igreja Todo-Poderoso. Cara, dançarinas seminuas, um falso pastor zumbano. Sabe, o cara brinca com toda a nossa liturgia evangeliquez. Esse cara não tem medo da morte não, velho. Esse cara não tem medo de Deus, não tem medo de nada, sabe? Porque ele está completamente cego. É aquele rapaz que o David colocou semana passada na entrevista. Ele é o pastor, né? E ele tem uma fala evangeliquez, ele tem tudo lá. Mas olha, incrível, né? Ele não teme, ele escarnece. Ainda que nós vejamos pseudo-piedade em alguns homens, o temor que filhos de Deus têm não é sobre Deus os castigar. Tire isso do seu coração. Deus disciplina tantos quanto ama. Se somos filhos, somos disciplinados. A questão é que não devemos esperar o temor da dignidade, o apreço pela dignidade de Deus de filhos da ira. Vamos parar. Seria muito bom e conveniente nesse momento, onde muitos aqui têm pais, mães, irmãos, amigos, pastores que conhecem, que não têm um mínimo de dignidade. Ontem eu estava ouvindo a gente está em casa, está em família, eu vou falar de um jeito menos formal. Eu estava vendo algumas coisas ontem, estava assistindo palestras do Augustus Nicodemos, né? E assisti de novo aquela sobre apóstolos que ele tem, aquela coisa no Charles Spurgeon. E aí tinha do lado um vídeo do Edir Macedo, né? E ele posa como um filho de Deus, né? Na entrevista que ele dá, mas incrivelmente ele não tem medo das coisas que ele faz. Ele não tem medo de estar desencaminhando milhões de pessoas para o inferno. Ele não tem medo. O Espírito Santo não está lá. Aquele homem não é converso, ele não é convertido. E nós não devemos ter medo também de apontar os não convertidos. Está com um membro da Igreja Universal, fala, sai de lá, por favor, sai agora. Aqui eu tenho uma lista aqui, algumas igrejas que você pode ir. Sai de lá agora, não tenha medo. Não tenha medo, você está tirando uma pessoa das trevas. Não tenha medo. Não tenha medo de desafiar aqueles que conduzem erroneamente as pessoas, no sentido de você estar do lado dela, está vendo ela indo para o inferno, ela é filha da ira e acha que é filha de Deus. Isso é a maior tragédia que tem. Então não tenha medo. Eu estava vendo uma outra entrevista do Paul Washer, onde o cara fez uma pergunta e o Paul Washer foi brilhante na resposta dele. Ele falou assim, você tem visto aí esse reavivamento da discussão calvinista arminiana? Aí o Paul Washer fez uma cara assim de E o que você acha disso? Você acha que isso aí, cara? Ele falou assim, eu acho que os dois lados podiam pregar o evangelho. Geralmente quando arminianos apontam para calvinistas, eles não apontam para os mais moderados e maduros. Geralmente quando calvinistas apontam para arminianos, não apontam para os mais moderados e maduros. Aponta para os das pontas e são estranhamente os mais beligerantes aí. E o Paul Washer falou uma coisa muito significativa. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu não estou muito preocupado com o que Deus fez antes da terra ser criada. Sabe, eu não estou tão preocupado se a predestinação aconteceu depois da queda, sabe, o que Deus fez antes lá na eternidade, sabe? Eu quero pregar o evangelho. Eu quero que pessoas sejam feitas filhas de Deus. Pô, acabou comigo, desliguei, chorei, eu falei, é isso aí, poxa. E por mais que a gente entre em discussões que são importantes para a nossa compreensão mais exata da fé, eu acho que o Paul Washer ali definiu um aspecto muito claro. Gente, tem filhos das trevas que estão apregoando palavras sobre calvinismo e arminianismo, gente não convertida discutindo coisas que no máximo convertidos poderiam discutir. Nós precisamos resgatar as pessoas das trevas. Filhos da ira não sabem que são filhos da ira, até que a luz chegue. Vamos caminhando. Portanto, todo mundo é filho de Deus? Só é filho de Deus quem nasceu em Jesus Cristo, nasceu de novo. E como é a questão da adoção?
O Catecismo de Westminster, ele vai trazer uma explicação clara, e eu achei muito boa, de como a adoção pode ser percebida. E Igor está ali numa alegria que eu não entendo. E eu gostaria que você pudesse ler comigo o que ele diz sobre a adoção. Podemos ler juntos, tá? Vamos lá. Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Espetacular a definição. Eu fiquei babando, falei, esses caras fizeram um negócio desse, né? Mas eu vou ressaltar. O primeiro ressalto ali é ato livre da graça de Deus. A gente vai encontrar isso depois na discussão que a gente vai abrir em Efésios. E essa vai ser uma discussão mais ampla. Mas um ato livre da graça de Deus. E esse ato livre é em Jesus Cristo. Aspectos têm que ficar muito claros. A nossa filiação se torna possível em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, as pessoas se tornam filhas de Deus, através do perdão concedido pelo Filho. Ou seja, o Filho deveria sobre nós deitar toda a ira de Deus e o fará sobre aqueles que mantiverem rebeldes. Mas o Filho nos concede, através da sua dignidade, sermos aceitos pelo seu Deus e Pai. Existem dois movimentos aqui. O primeiro, da dignidade do Filho em nos tornar ou nos permitir sermos co-herdeiros. O que o Filho faz? Ele torna a todos nós aceitos. E o Pai aceita. Existem duas pessoas aqui. O Filho concede seus méritos e o Pai aceita isso. Se o Pai não aceitasse, não adiantava. Há uma concordância, eles estão unidos nesse propósito. O Pai aceita as pessoas em Cristo e Cristo torna as pessoas aceitas, possíveis de serem aceitas. Cristo torna essas pessoas dignas de serem aceitas. Então não é um ato unicamente de Deus ou de Cristo, mas dos dois. E o Espírito de Cristo vem sobre nós para nos dar essa confirmação. Significa que tememos quando pecamos. Significa que quando nós não estamos lendo a Bíblia, não é um moralismo barato às vezes, mas realmente é uma tristeza. Poxa, eu não li a Bíblia. Poxa, eu feri aquela pessoa. O ato trinitário é de que Deus em Cristo, com o poder do Espírito Santo, nos concede a adoção. Cristo nos torna dignos. Deus aceita a oferta do Filho e o Espírito Santo santifica o caminhar dessa pessoa. É uma ação trinitária. Existe algo interessante aqui, que fala aqui, muito legal, na quarta ou quinta linha, na sexta, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais. Nós temos a dimensão possível hoje da paternalidade. Infelizmente, há poucos pais em atividade. Eu conheço poucos pais que chegaram até a vida adulta dos seus filhos, ou até vivos, chegaram até a vida adulta dos seus filhos, e esse eu conheço no dedo. Poucos pais que ouviram assim dos seus filhos: meu pai, um ícone espiritual, um homem de dignidade, me ensinou a ser cristão, me converti ouvindo a pregação em casa do meu pai. Vi meu pai com a minha mãe, entendi igreja ali, meu pai com a minha mãe. Então, o que eu quero dizer com isso para você é que hoje em dia nós temos uma carência da figura paternal. Essa distorção gerada por essa carência torna as pessoas às vezes também não muito clarificadas sobre o que Deus está fazendo em Cristo na relação paternal. Eu conheço mesmo pessoas que não conseguem dizer a palavra pai. Conheço. Gente que não conseguia imaginar Deus como pai porque não conseguia imaginar pai. Logo, nós temos desafios dentro da igreja, a gente vai falar deles já.
Mas, dentre esses aspectos, eu gostaria que você pudesse ressaltar a ação trinitária. O Pai aceita a oferta do Filho. O Filho torna dignos aqueles a quem leva ao Pai. E o Espírito Santo santifica o caminhar para que eles continuem sendo filhos de Deus. Significa o seguinte: Jesus fez a obra, nos perdoa, o Pai aceita o perdão, o aceita como filho. Mas como é que esse cara vai andar? Ele tem um corpo pecaminoso, ele é pecador. Como é que ele vai continuar andando nessa terra? Ele tem pecado dentro dele ainda, ele não foi glorificado. Então o Espírito Santo sela isso, nos garantindo a permanência do perdão, a permanência da ação divina, no sentido de continuarmos a caminhar como filhos de Deus através da ação do Espírito Santo. Só é possível porque os três fizeram cada um o seu papel de maneira muito digna. São uma família espiritual. Deus não estava só quando nos criou. E onde eu chego agora e começo a caminhar, existem diferenças entre algumas coisas. Algumas perguntas podem surgir nesse ínterim, né? Qual a diferença de adoção para justificação? É possível que alguém seja justificado sem ser adotado? Ou adotado sem ser justificado? Que bênçãos especiais a adoção abrange? Que deveres a adoção de filhos nos impõe? Vamos para a primeira. A justificação muda a nossa condição legal. A adoção muda a nossa condição pessoal. Como assim? A justificação nos torna justos, dignos diante de Deus. A adoção, ela proporciona uma relação como membro da família. Já seria muito grandioso, absurdamente grandioso, que a dignidade de Cristo repousasse sobre nós. A justificação, ou seja, o ato de tornar alguém digno diante de Deus, já seria muito, você concorda? Seria muita coisa já. Deus aplacar em Cristo o pecado do homem, nos tornar propícios a Deus, já seria muita coisa. Se a gente andasse como anjo lá em cima, sabe, não fosse filho, já seria muita coisa. A gente andar com dignidade no céu, dada por Cristo. Mas a adoção, ela dá um passo à frente nisso. Além de dignos, membros da família. É preciso que o membro da família se comporte como membro da família. É preciso, aqui nesse chão, nos comportarmos como os filhos de Deus e não apenas como pessoas que Deus perdoou, que já seria muito grande. A diferença é que filhos, quando admiram seus pais, os imitam. Filhos, quando acreditam que seus pais são modelares, mesmo que às vezes não consigam traduzir isso, quando um filho olha para o pai e fala: nossa, papai é demais, o que ele faz? Ele quer imitar. Aquele muçulmano que se converteu, mandei um vídeo para todo mundo, tem uma coisa que ele falou que eu achei fora de série, dentre outras. Ele falou assim: na nossa tradição, a gente honra o pai. Não sei quem lembra dessa parte, assim, fiquei paralisado. Lá no Islã, a gente honra, a gente aprendeu a honrar. Até porque o Islã também tem aspectos da Torá. Honrar pai e mãe é muito sério. Ele falou que quando o pai dele andava, ele fazia questão de pisar aonde o pai tinha pisado, porque ele queria mostrar para o pai que ele estava seguindo os passos do pai. Olha que profundo senso de dignidade. O pai era uma ótica divina para ele. Era o olhar de Deus para a vida dele. Pergunto a qual de vocês entendem isso em relação aos seus pais? Quase ninguém. Entende? Pode entender aqui, mas quantos aqui vivenciaram uma relação assim? Na verdade, muitos pais são controversos, desleixados, negligentes, não é verdade? Então a gente não entende isso. E aí não entende, não consegue entender que ser filho de Deus em Cristo é andar nos passos de Cristo. Andar como Ele andou. Você honra a Deus? Eu honro Deus. Se eu honro Deus, eu piso as pegadas de Jesus. Ele dá um passo, eu vou também. Esse aspecto no discipulado, obviamente, não é exatamente como o seria num pai normal, numa mãe normal, porque existem impossibilidades que mesmo o discipulado não consegue transpor. Ninguém aqui quer que ninguém deixe de ser filho de quem é, de ser pai. Ninguém, isso não tem sentido. Eu mesmo com as minhas crianças, obviamente,
Espero que as discipuladoras dela sejam ícones de fé, no sentido de alguém que poder, olha, eu vou... Mas ainda assim, o discipulador não tem nenhum direito de despersonificar um pai ou uma mãe na vida de... Pode ser o pior pai ou a pior mãe. Mas o discipulador, a discipuladora, ela precisa resgatar a perspectiva de orientação, de imitação. E por isso tem pouca gente discipulando, porque quem quer ser imitado? Quem quer ser imitado vai ter que pagar o preço do exemplo, do modelar, né? Então, ser imitável é muito sério. Quando aquele rapaz falou que pisava os passos do pai, meu Deus, isso é grandioso, né? É assim, eu admiro meu pai, eu honro meu pai. Precisamos, de fato, compreender a natureza do que é ser filho de Deus, em cada passo. Então é a mesma coisa, justificação e adoção? Não. Justificado, tornado digno, perdoado, paga a dívida, está legalmente aceito diante de Deus. Ser filho de Deus é uma outra dádiva que o Pai nos concedeu. A segunda pergunta é: possível que alguém seja justificado sem ser adotado ou adotado sem ser justificado? Não. Esses dois atos de Deus sempre ocorrem conjuntamente. Podem ser diferenciados porque têm significados distintos, mas não podem ser isolados. Quem é justificado também é adotado, e quem é adotado também é justificado. Para que serve isso? Está com um discípulo, está com uma pessoa e fala assim: eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto o perdão de Deus. Olha, você pode não sentir porque você está abalado, está em crise aí, mas Ele está lá. Então não tem ninguém que foi só perdoado e não é amado por Deus como filho. Todo mundo que Deus perdoou e apagou os pecados, cancelou a dívida, é amado como filho. E precisa entender esse amor, precisa se aprofundar nesse amor. Às vezes nós temos dificuldade de aprofundamento de amor, porque nós vemos gente baratear isso. Eu estava vendo um camarada ontem pregar, ontem eu vi muita coisa, eu estava cansado, com mal-estar, eu larguei vídeo, meu irmão. Falei, pô, oficina do diabo essa cabeça, eu vou deixar mole pro diabo não, porque eu começo a ficar triste de estar sozinho, né? Estava em casa, eu falei, vou ver vídeo, caramba. Meti um monte de vídeo. Aí eu falei assim, o que deve ser esse pregador aqui? Aí tinha um camarada da Hilson, da igreja, eu boto essas coisas também. Eles me criticam porque eu coloco todo tipo de coisa. Até meu pai falou assim, você assiste isso? Meu pai, assim, que não é um teólogo do século, eu falei, pai, assisto tudo, Valdemiro, eu assisto, ontem assisti Hernandes, assisti o Silas, assisti Edir Macedo, Augusto Nicodemos, David Platt, todo mundo estava no set list. E aí vi um cara da Hilson, ele falava assim, um pastor, você precisa se aprofundar no amor de Deus. Eu falei, é verdade. Segunda frase, você tem que ir mais profundo. Eu falei, é verdade. Você tem que ir lá. O que faz aí? Aí eu passei o vídeo assim, meti o dedo, joguei mais pra frente, ele ainda estava lá. Você tem que ir mais profundo. Gente, aquilo é o que? Era indução, é hipnose? Como é que vai? Agora eu estou no profundo. Não. O conhecimento de Deus, guardar a doutrina e praticá-la vão me levar a aspectos mais profundos. A própria oração, quando ela não é algo espaçado, mas é algo continuamente crescente, ela torna possível uma intimidade maior. João está rindo ali, ele curte. Acabou o worship na sua vida, afinal, né? Ouvir música do Rio. É uma bênção. Onde a gente chega? Vou chamar vocês para uma tarde, ficar comigo vendo todos os vídeos que eu vejo. Tudo, até fofoca gospel eu leio. Tamires fala que meus sites são um barateamento da graça de Deus. A próxima pergunta é: que bênçãos especiais a adoção abrange? A gente já falou, mas elas vão estar aqui para que você possa relembrá-las. Relação íntima e especial com Deus como seus filhos. Se você não tem uma relação especial e íntima com seus pais, não significa que você não tenha que ter com Deus. Eu espero que seu discipulador, sua discipuladora possa te ser uma sombra disso, sabe? Um aio para isso,
um tutor para isso, alguém que te inspire a uma relação íntima com Deus. O Espírito Santo nos é dado para habitar em nossos corações. Significa que o Espírito Santo habita em nossas vidas, em nossos corpos. Ele está aqui agora enquanto igreja, Ele está em nossas vidas. Ele fala conosco pessoalmente quando lemos a Bíblia. Isso é coisa de filho. É o pai chegar perto, botar a mão no ombro. Você já deve ter visto uma cena assim, se você não viveu. Você deve ter visto uma cena onde um pai bota a mão no ombro. E aí, tá tudo bem? Está entendendo o que você está lendo? Está... E é maravilhoso, porque às vezes você vai dizer, eu estou entendendo. Não, tá bom, só para tu saber que eu estou aqui. É maravilhoso, né? É uma relação de proximidade com Deus. O direito a todas as promessas de Deus na vida presente, a gente vai ver isso. A garantia de sermos co-herdeiros com Cristo na glória eterna. Isso é muito importante. E por que é tão importante assim? Quando nós somos adotados por Deus em sua família, não há mais distinção de herança entre o que Jesus Cristo tem e o que nós temos. Embora nós não saibamos o que é isso, na sua totalidade, ninguém sabe, né? Eu, às vezes, tenho para mim que o galardão é Cristo e sua herança eterna. Nós entendemos herança aqui como uma casa que ficou, uma conta no banco, móveis caros. Ele deixou isso. Mas me parece que quando a Bíblia trata de Cristo e de sermos, como lemos em Romanos, co-herdeiros de Cristo, isso parece ser muito maior. Cristo nos deu todas as coisas a qual Ele tem domínio no sentido de posse. A Bíblia nos assegura de que reinaremos com Ele. Não temos a proporção exata do que é isso, ninguém tem. Portanto, quando nós estamos falando de uma filiação em Deus, sermos co-herdeiros de Cristo é não somente ser co-herdeiro da ressurreição. Ele foi o primogênito dos mortos. Seremos herdeiros da ressurreição. A primeira coisa que a gente vai receber depois do Espírito Santo é o quê? A ressurreição. Mas tudo aquilo que Cristo tem, nós temos nele. Pode falar um pouco mais sobre isso? Eu não sei a totalidade do que Cristo tem. Eu não sei. Por mais que eu tente, a minha mente às vezes fecha um pouco os olhos, eu tento falar assim, cara, como deve ser quando Cristo entra nos portais da glória? Que tipo de dignidade Ele tem? E como os anjos se apresentam diante do Cristo? Que tipo de comportamento é o comportamento celestial diante da majestade de Jesus? Que tipo de relacionamento é ter Jesus no céu? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Mas você imagine o que é você estar com Jesus e Ele dizer, eu sou seu irmão. Foge. Nós somos irmãos de um mesmo Pai. É maior do que tudo que você imagina com relação à irmandade. Agora percebe as doutrinas bíblicas sendo percebidas e aplicadas. Nós temos uma relação com Deus, e a relação é de quê? De filho com pai. Nós temos uma relação com Jesus, é uma relação de irmãos. Olha que maravilha. Quando Deus cria o homem, Ele também imprime esse padrão relacional. Ele coloca pais, irmãos. A queda manchou, destruiu tanta coisa, mas Deus quer restaurar todas as coisas e o fez em Cristo. Em Cristo temos novamente uma chance de entendermos casamento, pai, mãe e irmãos. Cristo é a restauração da consciência da família. Cristo é a restauração da concepção doutrinária da família em toda a prática. Cristo é maravilhoso, né? Que deveres a adoção dos filhos, a adoção de filhos nos impõe? Eu gostaria que você pudesse ir ao 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Apesar de aparecer na tela, ainda assim você pode ir na sua versão.
Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Você já deve ter lido isso, não já? Mas agora, olha a ótica central do texto. A filiação. Olha só. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Uma declaração linda. Ela vai tratar da santificação. Um filho de Deus, ele precisa se santificar. Ele é separado de toda a imundícia, de toda a impureza e tudo aquilo que blasfema ou contraria Deus. Um filho de Deus tem um compromisso com a santificação. Ele faz parte de um Deus santo, de uma família santa, e logo ele traduz a santidade em atitude clara de separação. Ele não admite ser confundido com aqueles que não temem a Deus. Ele tem uma atitude bem radical quanto a isso. Eu vi um pastor famoso, dizendo que não há nenhum problema se você casar com um homem ou uma mulher não cristã, não há nenhum problema. Eu fiquei pensando muito em como ele entende a doutrina da adoção, como de fato ele compreende essas realidades, se ele de fato preza pela santidade no matrimônio e coisas assim. Eu acho que não. Eu acho que para ele santidade é uma questão pessoal, cada um tem a sua. Deus não vê assim. Deus imprime um padrão moral e de distância com o errado, com o sujo, com o maligno tão grande que nos faz outro. A santidade não é melhorar as coisas. A santidade é outra coisa. A santidade não é eu estou melhorando aquele pecado. Cara, ele ainda está lá. Ele precisa sair de lá. Ele precisa ser vencido com todas as forças, né? Lutando até o sangue contra o pecado, diria Hebreus. Então, eu e você temos um compromisso como filhos de representar Deus em santidade. Custe o que custar, doa o que doer, seja difícil quanto for, seja antissocial do jeito que for, temos um compromisso como filhos de santidade. Vamos lá. E temos também um compromisso com a evangelização. Como assim? A ação de Deus em Cristo foi de enviá-lo como filho para que outros filhos pudessem ser feitos a partir dele. Nós, entendendo isso, agimos como Jesus e evangelizamos para que outros filhos de Deus sejam manifestos. Olha que interessante isso. A nossa ideia de evangelismo é também uma ideia de ser como o Filho amado, de agir como Jesus Cristo. Nós amamos agir como Jesus. Romanos 8,19 vai dizer, inclusive, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do quê? Dos filhos de Deus. Existe um movimento muito claro de Deus dizendo: faça como meu filho, pregue, demonstre-se, apareça. Mateus 28, 19 e 20, texto áureo aí para nós, então, quanto igreja discipulado. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Tat etnia. Nações aqui não é povo, país, não, é etnia. Significa que Deus quer fazer exatamente o que fez em Cristo. Ele pegou um ser divino de outra etnia e lançou sobre a terra para que outras etnias pudessem conhecê-lo. Nós estamos indo na direção disso. Nós, quando evangelizamos, nós temos a consciência de que há filhos de Deus que devem ser revelados em todos os lugares. A evangelização, ela é uma expressão
do Filho em mim. Eu sou filho, e como o filho amado dele, eu vou fazer igualzinho, sabe? Porque eu não quero ser só co-herdeiro das coisas que Cristo tem. Eu quero ser igual a ele em deveres. Eu não quero apenas imaginar e ter uma vida onde eu estou imaginando os galardões, as heranças, como é a dignidade que eu vou receber sendo irmão de Jesus. Não, eu quero também a indignidade desse tempo. Eu quero também a blasfêmia que eu vou ser insultado. Se chamaram, como estávamos estudando, né, Olivia? Se chamaram de Belzebu, o dono da casa. Por que não vão chamar os servos? Que nos chamem de Belzebu, que nos ofendam, porque isso é mais uma prova de que nós estamos levando a sério a filiação. A adoção para nós é completa, é subir o Gólgota, é pegar a cruz, é ser julgado por esse mundo e mesmo sendo inocente ser dado como culpado. Nós precisamos ser filhos completamente. Às vezes a nossa dificuldade em entender isso é muito gritante. E nessa questão agora eu desdobro a natureza de um aspecto que muitas vezes nos soa extremamente distante da nossa compreensão. A questão dos órfãos e das viúvas. Você já reparou quantas vezes Deus fala sobre órfãos e viúvas? Você já reparou isso? Você já reparou que do Velho Testamento até o Novo Testamento, Tiago, a gente está o tempo todo ouvindo falar que Deus tem uma preocupação especial com órfãos e viúvas. E aí você que vai ler de repente a questão num aspecto apenas histórico-temporal, uma contextualização para o tempo, não, é porque eles eram os desvalidos. Mas eles eram os que não tinha previdência, então eles ficavam largados. Eu vou lhe falar uma coisa, isso é uma leitura errônea das Escrituras. Deus continua salientando do Velho até o Novo Testamento uma preocupação muito grande com órfãos e viúvas. E tem um aspecto e um motivo muito claro. O Dave Platt, ele fala no Contra a Cultura, um livro que eu aconselho, eu li bastante dele ontem. O Dave Platt, ele é um pregador norte-americano e ele descobriu uma realidade nova que ele não havia percebido, embora seja uma realidade evidente nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus de adoção. A doutrina da adoção, ela precisa ser percebida e vivida. Às vezes ela não é óbvia, porque nós não a queremos fazer assim. Vou te dar um exemplo. Um casal estéril. Acontece. O que ele pensa? Se nós não tivermos, vamos o quê? Mas Deus já tinha filho. Deus já tinha filho. Deus não adotou por falta de filho. A adoção, como doutrina, ela não se estabelece num campo de carência ou de que legal, vamos adotar. Se é doutrina, e se eu compreendo a doutrina da adoção, quando eu leio órfãos e viúvas, eu lembro logo que eu era um órfão, sem Deus no mundo. E aí aquilo que antes parecia um ato de misericórdia singela, começa a ter áreas de doutrina, e é muito sério. A gente pode, eu vou ler com vocês, ó. Quando lemos a Bíblia, observamos inúmeras vezes a paixão de Deus por demonstrar seu poder e amor pela vida do órfão. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E segue. No momento em que entrega sua lei, Deus ordena ao seu povo: não tratarás mal nenhuma viúva ou órfã. Depois, sempre ao longo da sua história, Deus exorta seu povo: aprender a praticar o bem, buscar a justiça, acabar com a opressão, fazer justiça ao órfão, defender a causa da viúva. Eu não sei se você sabe, mas os cristãos do primeiro e do segundo século tiveram que lidar com uma realidade extremamente dura, de muita gente abandonando os filhos porque se tornavam cristãos.
Entre os pais da igreja, um dos mais notórios de ter feito um trabalho muito legal foi Policarpo. Lendo a história de Policarpo, dentre outros aspectos, ele adotava pessoas e trazia elas para o seio familiar. Tem um filme dele que mostra um pouquinho disso. Também falam sobre Clemente, que foi discípulo de João, que ele também fazia isso, e que muitos cristãos se viam no dever de tornar essas crianças, e às vezes não eram crianças, às vezes eram pessoas adultas, parte de suas famílias, porque o cristianismo, ele invariavelmente rompe laços que pareciam ser perfeitos e eternos, mas quando ele entra, ele destrói perspectivas familiares, porque ele é outro. Então muitas vezes aquela pessoa que tinha uma família que a recebia, que a amava, agora não ama mais, e ela precisa de uma família, e a viúva também. A adoção aqui se dá em dois aspectos. O órfão não tem família, e a viúva, nesse aspecto aqui, Paulo vai falar das verdadeiras viúvas, aquelas que de fato precisam, aquelas que de fato são abandonadas, elas também precisam de uma família. Às vezes a gente pensa em adotar um filho, mas não pensa em adotar uma senhora. Vou cuidar dessa senhora, eu vou visitar esse senhor, ele não vai ficar mais sem família. A gente quer fazer visitas, mas não pensa em adotá-lo. Verdade? Verdade. A preocupação de Deus com o órfão e a viúva é porque Deus é um Deus de família. É porque Deus enviou seu Filho e tornou a nós o quê? Família de Deus. A igreja, infelizmente, não se comporta na dimensão da adoção que recebeu. A igreja se comporta praticando a adoção como um ato, a gente pode ou não pode fazer. Quando a Bíblia já diz o seguinte: você foi adotado, pense nisso e haja conforme a isso. Temos aí um casal maravilhoso, né, que vai daqui a 20 e poucos dias estar unindo-se em sagrado matrimônio. Talvez sentar e falar assim: eita, e agora? A gente adota porque não pode, ou adota porque foi adotado? Adota porque compreende a natureza da adoção. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Jesus também não tinha. O problema é que nós vamos criando empecilhos para que essa vida de adoção aconteça. O que acontece nisso é que, apesar de sermos adotados e crermos na doutrina da adoção, não temos uma ação horizontal, condizente com isso. Rapazes e moças, solteiros aqui, adotar não é uma brincadeira de eu vou ter 2, depois eu pego 1. Cara, de repente você não vai ter nenhum ainda. O nosso problema nisso tudo é que aceitamos ser adotados, mas a adoção, aí é outra história. O quadro de adoção é muito crítico no nosso país, e ele vai nos remeter a outra doutrina. 18% das crianças que são adotadas, dos pretendentes só aceitam crianças brancas, tá? 18%. Não aceitam adotar irmãos, deixa o irmão lá. 91% só aceitam crianças até 6 anos, passou de 6 anos eu não quero mais. 64% só aceitam crianças sem doença. 64% das crianças são brancas. Desculpe, eu estou errado ali, né? Não são brancas, obrigado. Tem irmãos, 59%. 62% tem entre 7 e 17 anos. E 25% tem problemas de saúde. Peraí, o que está acontecendo? Vai em Efésios capítulo 1 para você entender. Efésios capítulo 1. Estamos nos encaminhando já para o final. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados o que, queridos? Como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, não amado. Existem implicações teológicas aí. E a gente pode ver claramente qual é a doutrina que estabelece a adoção. Primeiro, a adoção é um plano anterior à criação do homem. A adoção, ela se estabeleceu antes de nós virmos ao mundo. Deus então planejou nos adotar. Não foi um ato, e agora? Queda, vou ter que adotar. Não! A adoção simboliza um ato livre e planejado de Deus. Esse outro aspecto interessante no que você leu: as escolhas não se estabelecem por princípios de comodidade a próprio Deus, ou mérito, ou qualquer coisa desse tipo. Como nós vimos, você pode voltar lá, Lazinho? Como nós vimos naquele quadro, as pessoas escolhem as crianças mediante méritos de cor, de não doença, de idade. Ou seja, eu quero um negócio que dê menos trabalho e que também possa, de repente, aí simbolizar algum tipo de status, uma criancinha branca. Onde eu chego nisso? Ao contrário de como Deus nos adotou, nós muitas vezes usamos outras coisas para adotar. A gente não pega o mais doente, a gente não pega aquele que ninguém vai aceitar, a gente pega o aceitável. Isso quando adota. Quando adota, a gente vai no que é bonitinho, que mais me abraçou no orfanato. A gente não pega aquele que tem problema cardíaco, que vai morrer, que você vai ter que ficar levando, vai ter que levar para hemodiálise. Você não pega esse, mas esse foi que Deus pegou. Incrivelmente, Deus adotou gente doente e problemática. E quando vamos adotar, escolhemos crianças que não nos deem trabalho. Logo, agimos ao contrário. Em vez de escolher o que ninguém escolhe, porque de fato nós entendemos que Deus escolheu o que ninguém escolheria, nós continuamos. Isso quando a adoção é levada a sério por nós. A maioria de nós adota quando é estéril, quando já tentou inseminação artificial, gastou milhares de reais com inseminação artificial. Às vezes não conseguiu, agora vamos adotar, entendeu? A nossa ação é sempre sobre o sangue étnico. Quando o David Platt foi no Cazaquistão adotar uma criança, o cara falou assim: eu não estou entendendo, você quer uma criança do nosso sangue? Isso é contra a nossa cultura. Legal, né? O cara falou: isso é contra a nossa cultura. E ele foi na Índia e os caras falaram a mesma coisa: olha, nossa cultura a gente cuida do nosso, do que é do nosso sangue. Você está querendo uma criança que é do nosso sangue? Isso não faz sentido para mim. É porque para a Bíblia faz. Deus está adotando pessoas de todas as etnias, e nós também. Deus está adotando doentes. Deus está adotando pessoas que ninguém quer. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, quando a gente for adotar, talvez a gente tenha que pensar seriamente sobre se cremos na doutrina da adoção, se queremos aqueles que ninguém mais quer. Esse pequeno vídeo do Dave Platt, 2 minutos, ele trata com muita paixão a construção de Efésios 1. See a parallel with adoption here. Adoption begins with a parent's initiative, not with a child's invitation. Before Caleb was even born, before he was ever abandoned in that children's hospital in Kazakhstan, he had a mom and dad who were planning to adopt him. And while he was lying alone at night at an orphanage in Kazakhstan, he had a mom and dad who were working to adopt him. And one day when Caleb was placed in the arms of mom and dad, he had no idea all that had been done completely apart from him to bring him to that point. This orphan boy became our cherished son, not because he pursued us, but because we pursued him before he was ever born. So in light of that picture, I remind you of Ephesians chapter 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world. In love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious
grace. Oh, Christian, just feel this. Right there in your seat. Some people say, well, I don't know about this predestination. I'm not saying I can explain this, but I am saying I don't want to take Ephesians 1 out of the Bible. Just feel this. Feel this right where you're sitting before the sun was ever formed, before a star was ever put in the sky, before mountains were put in the land and oceans poured out between them, before any of that, God Almighty on high set his sights on your soul. And he purposed to save you from your sin. A gracious initiative. So nothing in the Christian life is born out of our merit. Everything is born out of his mercy. Esse vídeo curtinho mostra o quanto a doutrina da adoção penetrou no coração de David Platt. O quanto aquilo perturbou, o quanto aquilo fez com que ele percebesse uma realidade mais profunda, que o fez ir até um lugar tão distante para pegar alguém. Ele planejou aquilo, ele desejou aquilo, porque ele viu em Deus aquilo. Será que as pessoas estão aqui planejando se casar ou mesmo ter filhos? Será que se planejam em adotar, não como um ato de misericórdia barata, socialmente aceitável, mas como uma extensão clara da compreensão da doutrina da adoção? Muita gente quer fazer muita coisa sob o ponto de vista social, tem igrejas que querem fazer ações sociais, visitar orfanatos, mas de que forma entendemos a ação social? Como um dar uma comida apenas, o que é importante de certa forma em certo momento, ou tomar para si o jugo daquele que abandonou, daquele que deixou para trás? Nós somos aqueles que adotam porque creem na adoção, não porque somos bonzinhos. Nós somos aqueles que adotam porque fomos adotados, não porque somos bonzinhos. Tem um exemplo aqui agora de uma família deixou bastante sensibilizado. A família cristã adota 7 irmãos para evitar que se separem. O plano de Deus é maior, disse o homem. Jessaca e Joshua Clark já tinham um filho, mas aceitaram adotar 7 irmãos órfãos de uma vez para evitar que eles sofressem a dor da separação. O casal cristão, Jessaca e Joshua Clark, sempre quis ter uma grande família, mas quando foram abordados pela primeira vez sobre a possibilidade de adotar 7 irmãos de uma vez, ficaram sem reação. Eu vi o olhar no rosto do meu marido e ele perguntou: o que você acha de 7? Contou ela. Uma criança de 7 anos? Perguntei: não, 7 crianças. Respondeu ele. Ela disse que oraram sobre isso. Não dormimos bem, disse Jessaca. Mas na manhã do dia seguinte eles tomaram uma decisão. Os planos de Deus são maiores do que jamais teríamos imaginado. Onde nós chegamos aqui? Sim, há uma doutrina linda chamada adoção, mas é uma doutrina verdadeiramente apreciável, praticável? Os que vão se casar já pensaram nisso não como uma possibilidade, mas efetivamente como uma realidade a ser cumprida? A igreja do discipulado cristão trata isso a sério? Será que eu e minha esposa podemos pensar nisso como uma possibilidade ou como uma realidade a ser cumprida? Eu peço que nessa conclusão que a gente vai ter agora aí, né, a doutrina bíblica da adoção seja para nós uma expressão gloriosa do amor de Deus. Ela precisa ser desfrutada e vivida na relação íntima com Deus. Ela tem um desdobramento social relacionado às ações de adoção e ajuda concreta a quem não tem família. Você já pensou em adotar uma criança? Deveria repensar a partir de hoje. Você já pensou em adotar uma viúva, um viúvo, um homem que não tem ninguém, fica em casa sozinho? Você já pensou em se tornar filho para quem não tem? Já pensou em se tornar uma filha para quem não tem? É sobre isso que nós estamos tratando essa manhã, sobre a gloriosa doutrina da adoção. A gente vai orar e eu vou abrir para algum comentário ou algo que te chamou a atenção. Amém? Senhor, te damos graça. Pela glória de Deus em Cristo, nós podemos vislumbrar coisas maiores do que imaginávamos. Nos
torna possível aqui, Senhor, torna possível esta igreja não apenas olhar para isso, mas crer, receber, aceitar. Perdoa a nossa incapacidade, muitas vezes, de levar a sério as doutrinas da Bíblia. Os adotados não querem adotar. Os sujos e imundos querem adotar gente mais limpinha para dar menos trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a grandeza da qual fomos expostos essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu abro para comentários, eu abro para... Não foi uma pregação, foi uma palestra. Levanta a mão, algo que chamou sua atenção, algo que trouxe alguma luz aí, especialmente. Cara, acredito que pensar nos desdobramentos sociais de uma doutrina central para a fé cristã é particularmente muito grandioso. Pensar então no fato de que centralmente para a nossa salvação em Jesus Cristo fomos adotados, desdobramentos como óbvio em nossas vidas e adotar pessoas, principalmente ser família para quem não tem, eu acho que é algo grandioso, porque parte do ponto certo. Nós não estamos partindo de ideologias sociais para poder pensar em termos de sociedade. Nós estamos partindo de doutrinas centrais da Bíblia para poder pensar acerca de questões sociais. Então, acho que essa é a motivação certa e essa é o alicerce certo do cristão nessa direção. Acho que foi profundo. Alguém? Não? A gente vai orar, entrar para o intervalo. Gostaria muito que essa manhã pudesse ecoar. Você que ainda não tem nenhum namorado, nenhuma namorada, já pode talvez repensar sobre incluir isso numa conversa com alguém com quem queira se casar. Porque se Deus nos chamou antes da igreja ser formada, Ele já havia nos preparado, predestinado para filhos. Imagine como nós podemos, mesmo sem se casar ainda, já com a consciência da doutrina, quando alguém se aproximar e se chegar e se tornar uma pessoa talvez que venha a ser seu noivo, seu namorado, você pode chegar e falar assim: olha, eu creio na adoção. E ele vai falar: eu também. Não, mas eu creio mesmo. Eu creio assim. Não é uma opção, é uma realidade. Amém? A gente vai tomar café e esperamos que o Senhor visite a consciência de cada um aqui essa manhã. Pai, entregamos esse momento para Teu louvor e pedimos que o Senhor, Pai, ecoe nos nossos corações a necessidade extrema de levarmos a sério o que aprendemos essa manhã. Não é possível que vamos ouvir essas coisas e nos tornar ignorantes a ela. Tem misericórdia de nós. Que muitas crianças sejam adotadas, que adolescentes sejam adotados, que órfãos sejam adotados, que viúvos possam ganhar um filho que já não tem e compreender o filho nesse filho, compreender o amor de Jesus. Que pessoas aqui, Pai, que talvez não tiveram a oportunidade de ter um pai, uma mãe, possam na igreja encontrar seus pais e suas mães. Que possamos valorizar isso, honrar isso. Realmente possamos ser uma família de adotados, mas uma família legítima. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.